Aqui quem fala é Priscila Forte Matar, membro internacional da equipe de presidentes, e eu estou aqui hoje muito entusiasmada para traduzir o treinamento na íntegra de George de la Concepción no Kickoff de Nova York, em fevereiro de 2020. E vai ser incrível porque imagina, um cara que quando ele era presidente 20K, ele já tinha claro na cabeça qual era o plano para chegar a presidente 100K, né? E é realmente incrível a gente poder ter acesso a esse treinamento que ele fez para o kickoff do grupo dele, agora em fevereiro de Nova York. E ele realmente é alguém que a gente tem que modelar um mindset. Aliás, esse é o meu objetivo. Ele é o cara que mudou o jogo da Herbalife. Então, com vocês, o treinamento para supervisores do Chairman 140K, Jorge de la Concepción. Bom dia, pessoal. Vamos sentar e começar, por favor. E aí, como é que vocês estão sentindo? Uau! Nossa, que sala incrível! Bom dia, Nova York! Eu estou tão entusiasmado de estar aqui com vocês. Eu estive aqui pela última vez em 2016 e essa sala é muito melhor. A outra tinha colunas, não tinha tanta gente, eu não podia ficar olhando todo mundo. E minha esposa que tinha preparado uma apresentação com slides, e como vocês sabem que eu não me dou bem com slides, eu estraguei tudo, enfim. E eu estou tão entusiasmado de poder voltar. Eu fiquei com a sensação de que precisava voltar porque eu não tinha dado o meu melhor. Eu poderia ter feito melhor, mas mesmo assim, acho que deve ter sido incrível, porque uau, quanta gente aqui! Provavelmente deu resultado. Essa sala é realmente enorme e tem só supervisores e acima. Uau! Bom, onde será que vamos colocar as pessoas à tarde aqui, né? No teto, não sei, mas enfim, acho que temos um belo de um problema para resolver. Bom, não vou contar minha história aqui pela manhã, agora vai ser só treinamento. Mas enfim, apenas um resumo bem pequeno para quem não me conhece mesmo. Eu estou na Herbalife há 7 anos, tem sido os mais incríveis e recompensadores anos da minha vida. Minha esposa e eu trabalhávamos atendendo em um bar e fazendo Herbalife a gente mudou completamente nossa vida. Nós trabalhamos muito duro, aprendemos e desenvolvemos muitas habilidades na vida, hoje realmente é incrível. Eu nem tenho palavras para descrever o que a gente vive hoje. E nesse treinamento agora, eu quero lhes falar um pouquinho sobre algumas coisas para vocês entenderem um pouco mais sobre como nós construímos o nosso negócio. O planejamento para o nosso crescimento, que é realmente incrível, né? Nós acabamos de atingir 5 milhões de pontos de volume pessoal, mais ou menos é o que nós ganhamos 5 milhões de dólares ao ano, o que é mesmo incrível, né? E eu estou muito feliz com isso porque eu sei que esse costumava ser o tipo de reconhecimento preferido do Mark Hills, porque mostra todo o trabalho de impactar vidas. Então é muito especial, né? Nós estamos realmente muito entusiasmados e orgulhosos com esse PIN. E hoje eu quero mostrar para vocês como é que nós fizemos o que fizemos. E eu espero que vocês tirem proveito e usem para o trabalho de vocês algumas coisas do que eu vou falar hoje. Vocês não precisam usar tudo. Podem ajustar o que vale a pena agora. Enfim, eu não tenho hoje muito tempo, então não vamos perder tempo. Vamos lá. Jim Rohn costumava dizer nesse negócio que, como em qualquer outra coisa na vida, aliás, que 80% dos resultados que nós temos está relacionado com meia dúzia de coisas. Esse é o conceito de porque existem sempre aquelas meia dúzia de coisas que fazem diferente. Não precisa ser exatamente 6, é mais ou menos 6, mas e sempre existem algumas coisas, só algumas, que as pessoas fazem em seus negócios e na vida que fazem a grande diferença. Então hoje nós vamos falar dessa meia dúzia de coisas. Para mim, no meu crescimento na Herbalife, nem sempre é fácil identificar essa meia dúzia de coisas. Porque algumas coisas loucas aconteceram na época do nosso crescimento muito rápido. Nós tivemos nosso primeiro mês de Get em 6 meses, primeiro mês de milionário em 9 meses, primeiro mês de presidente em 18 meses, e aí 15K, e ano após ano fomos indo muito rápido. Então, algumas coisas a gente nem percebia que estava fazendo.
algumas eram naturais, né? Apenas parte já da nossa natureza, da nossa característica, mas eu percebi que algumas coisas que nós fazíamos ajudou com que a gente tivesse esse resultado que a gente teve. Então eu comecei a perceber quais eram essas coisas que foram acontecendo no trabalho de bastidores e que tornou a nossa história tão especial. E demorou um tempo para a gente perceber quais eram esses pontos chaves, vamos dizer assim. Eu queria montar uma engrenagem com tudo que a gente tinha feito, exatamente perfeito, né, para ter esse resultado que a gente teve, porque a gente queria descobrir quais eram esses pontos e poder compartilhar. E nós sempre quisemos ajudar muitas pessoas no processo, até porque não tem como crescer sem outras pessoas vindo também. Mas algumas pessoas que olhavam de fora viram todo esse contexto que nós estávamos vivendo e deram algum suporte, nos ajudaram. Especialmente esses detalhes que eu queria entender para montar essa engrenagem completa, de frente para trás, de trás para frente. Principalmente porque para construir o nosso mindset, a gente precisa ampliar a visão, né? E é na mentalidade onde tudo começa, onde nós estávamos e onde nós viemos parar no negócio. Então, passando alguns dias, posso dizer que até semanas trabalhando nisso, nós descobrimos que era muito mais simples do que nós imaginávamos. Fomos aprimorando e a partir do ano passado é que eu realmente comecei a falar dessa maneira, nesse tipo de treinamento com o nosso grupo. Porque nós estávamos tentando fazer o nosso melhor e ainda não estava como uma receita, vamos dizer assim, como se fosse uma receita de bolo. Então, nós fizemos o caminho completo, chegamos a Chairman's e aí pensei, agora vai. E como é que foi que a gente fez o que nós fizemos em cada etapa? Porque, obviamente, não foi sorte. Nós trabalhamos muito, posso dizer, consistentemente nesses anos. Então, eu vou compartilhar o que nós fizemos sempre, para chegar a presidente e para continuar crescendo ao longo dos anos. Como é que nós fazíamos uma espécie de, não é acordo a palavra, uma espécie de compromisso mesmo com cada líder do grupo. E lógico que nós não temos todas as respostas exatas do que fizemos em detalhes. Mas depois de muito pensar, nós acreditamos que baseado no que Jim Rohn falou, sim, existem meia dúzia de coisas principais que nós fizemos que representaram e ainda representam mais de 80% do nosso resultado, se não for 100%. Eu acho realmente que representa tudo. Tudo que eu estava querendo descobrir, entre aspas, exatamente o que fizemos. Então, eu posso dizer, antes de mais nada, se vocês quiserem anotar, é que está nos pequenos detalhes dessa meia dúzia de coisas o nosso grande segredo. Vocês vão enxergar o quadro todo de como fizemos para chegar onde chegamos, então vamos lá. Eu vou falar coisas, antes de mais nada, que vocês têm que entender, que vocês já ouviram antes e que eu já tinha ouvido antes, mas não faziam tanto sentido. E agora eu vejo como fazem todo sentido. E podem anotar outra coisa também. É a combinação desses 6 itens juntos que produziu todo o nosso resultado. Então, qual é o mindset que me trouxe para onde eu estou hoje? Né? Como que isso construiu? Vocês estão prontos? Então vamos lá. A primeira peça do quebra-cabeças, porque vamos começar desse ponto. Para se chegar a presidentes, nós temos um quebra-cabeça de peças de informações, de treinamentos e de habilidades. E eu tenho que dizer que a grande maioria nós já temos e provavelmente praticamente tudo o que nós precisamos. Mas são peças que precisam ser organizadas numa lógica. Então, às vezes o processo acaba sendo difícil. Mas é muito mais simples do que nós pensamos. Então, realmente é como um quebra-cabeça por trás que precisa ter as peças encaixadas certamente, certinho ali, para dar certo. Então, a primeira peça do quebra-cabeças é resultado com os produtos. Eu sei que vocês já ouviram isso muitas e muitas vezes, mas vamos um pouquinho além de resultados com os produtos. Para mim, não é só uma questão de resultado com os produtos. Esse é apenas um aspecto desse item. A questão aqui é imagem. Então, a grande parte da imagem vem de resultado com os produtos. Mas isso também não é tudo. A maneira como você se veste é parte da imagem.
A maneira como você se comporta é parte da imagem. Sua atitude é parte da imagem. A maneira como você sorri, olha, seu perfume, tudo que tem a ver como nos cuidamos e nos importamos com nós mesmos, tudo isso faz parte desse trabalho da imagem, do momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Essa é a imagem. Então, para mim, essa é a chave principal. Os detalhes da primeira peça do quebra-cabeças. Não só a primeira peça, mas os detalhes dessa peça. Então, vamos falar um pouco mais sobre resultado com os produtos. Eu não estou falando sobre você ter six-pack. Eu sei que para muitas pessoas isso aqui é uma meta até. Sim, o six-pack ajuda, é incrível, é um extra, mas não é só sobre isso. Quando falo de resultado com os produtos e imagem, estou falando sobre se tornar a melhor versão de si mesmo. É sobre estar todos os dias caminhando para se tornar uma melhor versão de si mesmo. Você tem que querer ser aquela pessoa que os outros vão admirar pela sua disciplina de trabalho, pelos seus resultados, pela sua transformação. E aqui eu estou falando de você olhar no espelho e você gostar do que vê, por dentro e por fora, honestamente. E é isso que você tem que buscar. Se você olha no espelho, no fundo dos seus próprios olhos, e não gostar do que vê, sabe no fundo que tem trabalho a ser feito. E é simples assim. Então não é a mesma coisa para todo mundo. Não é todo mundo que precisa de um six-pack. Não é todo mundo que precisa ter um corpo extremamente modelado. Mas todo mundo precisa ter um resultado que goste de se ver no espelho, sinceramente. Nós vendemos produtos de nutrição. Não é apenas controle de peso, shakes e chás e tudo isso. Então, sim, temos que ter resultados, mas vendemos uma imagem sincera de dentro e para fora. Então, o mínimo que podemos fazer é buscar a nossa melhor versão. E lógico, precisamos de resultado, porque os produtos são incríveis e essa confiança genuína é que é tudo no nosso negócio. Porque nosso negócio, anote para você, tem tudo a ver com confiança. No meu começo eu não tinha resultados, porque eu já era fit antes, né? Mas eu fui adquirindo confiança. Confiança nos produtos, confiança na promessa do que eu estava falando, confiança que vinha também do plano de marketing. Muita gente fala que é fácil para você hoje que tem esses carrões, mas na época eu tinha confiança na empresa, porque na época eu tinha um carro velho, né? Mas eu sentia das outras pessoas a confiança através dos depoimentos, dos resultados de negócio. Mas vamos voltar agora para o resultado de produtos. Quando você tem resultado, as pessoas continuam dizendo que os produtos funcionam. Mas apesar disso, apesar de eles serem incríveis, os produtos não se vendem sozinhos. O problema é que quando você tem confiança e as pessoas veem e as pessoas sentem, você se torna atrativo. E quando as pessoas estão atraídas, às vezes pode dar a impressão de parecer que o produto se vende sozinho, o que não é verdade. Existe muito trabalho por trás para se ter resultados verdadeiros e se tornar confiante e atrativo. E aí, o produto, sim, poderá, entre aspas, se vender sozinho. Então, nunca se esqueça do trabalho duro de bastidores para construir a imagem por trás. Aquela imagem, entre aspas, que vende fácil pelo poder da atração. E isso, quem faz é você. Como eu disse, não é sobre resultado de produto, é todo um trabalho que você faz com a sua imagem como um todo, que precisa estar focado para você construir a melhor versão de si mesmo. Então, é sobre construir uma imagem de sucesso, mas com sua personalidade. Eu não uso ternos, por exemplo, porque, sei lá, pode ser que um dia eu até comece a usar ternos, quem sabe? Mas não é esse o ponto. Eu me visto como eu quero, contanto que eu escolha algo que seja adequado para uma imagem de sucesso e que seja profissional, sem dúvida nenhuma. Então não é sobre você se ajustar à imagem de outra pessoa, copiar o que alguém está usando. Claro, a não ser que você goste, se identifique, mas o que eu quero dizer é que tem a ver com você estar bem, com você estar limpo, estar arrumado.
né? Quando você vai em uma apresentação de negócios, num evento do sistema, esteja adequado para o tamanho da empresa de sucesso que você representa. Você não pode ir direto do espaço ou de um fit camp para uma apresentação de negócio com uma roupa de ginástica, né? Você até pode oferecer um negócio dentro de um fit camp ou dentro de uma academia, mas mesmo assim, também não esteja todo suado de qualquer jeito. Na hora, mude sua atitude para uma postura de homem ou mulher de negócios. Então, esse é apenas um exemplo sobre como cuidar da imagem do que você representa. 24 horas do seu tempo. Você nunca sabe quando vai cruzar com a pessoa que vai mudar para sempre seu negócio. Então, se você perdeu peso, por exemplo, e ainda falta perder, não use roupas muito justas ou a marca Herbalife como botam, perca peso agora, pergunte-me como. E nem poste coisas relacionadas a isso. Vista-se adequadamente como uma pessoa de negócios, ofereça um negócio. Enquanto estiver falando sobre negócio, por exemplo, sobre negócio, fale quanto peso já perdeu. Funciona muito melhor para a sua imagem e para a sua confiança pessoal. Porque pessoas não sabem todo o trabalho por trás ou a sua história que você já tem com os produtos. Tudo que eles veem é quanto ainda falta para você perder. E quando tiver a oportunidade de falar sobre produtos, fale, já perdi 20 quilos, por exemplo, ainda faltam 10, mas eu estou no processo e eu sei de uma coisa, posso te ensinar a perder 20 quilos. Quando precisar, entre em contato comigo, ok? É diferente de perder 20 quilos, faltar 10 e oferecer perca peso agora, sem explicar todo o contexto. As pessoas vão te achar um louco. Então, tenha sempre o discurso certo, com a imagem certa em cada situação, para ficar adequado. Então, resultados, ok? Imagem, ok? Então, essa é a peça do quebra-cabeças que precisa estar perfeita o tempo todo, para que as outras se encaixem. E olha, eu sei que eu não falei nada novo, e as pessoas ouvem isso o tempo todo. Mas ainda assim eu vejo a maioria das pessoas ou as organizações das pessoas sem essa peça da imagem correta. Eu ainda não vejo as pessoas com aparência correta, não só em questão do peso, mas aparência correta em relação ao negócio, a maneira, a atitude. Então, imagina, se essa primeira peça não está 100% adequada e é só a primeira, imagina as próximas. Então, trabalhar muito na primeira peça. Segunda peça, nós nos tornarmos obcecados pelas nossas metas. Completamente obcecados com a ideia de se tornar bem-sucedido. Eu, especificamente, tenho sonhos muito grandes e metas altas. Eu quero atingir. Eu me lembro perfeitamente no começo do negócio, eu imaginando e desejando ardentemente a vida dos sonhos que eu queria. As viagens, os carros, o dinheiro, as experiências de vida. Metas são seus sonhos mais loucos, com data certa para acontecer. E precisa ser seu grande combustível. E você precisa alimentá-los, estimulá-los para crescerem ainda mais, ao invés de se atrofiarem e irem morrendo aos poucos. Você precisa dessas metas e não se sinta mal por elas ou com vergonha por serem metas materialistas e que é só uma questão que tem a ver com seu ego e que são metas vazias e que você precisa ser humilde e blá blá blá. Você pode ser o cara mais rico do mundo e humilde ao mesmo tempo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então tenha metas materiais grandes, ousadas e as alimente diariamente para elas crescerem e para você cada vez mais querer alcançá-las. Bom, quando nós descobrimos que a Disney estava grávida, nós éramos equipe mundial. E na época eu pensei, nossa, isso é loucura, não estamos preparados para isso. Não sei como vamos fazer para trazer alguém para esse mundo no meio dessa luta para nós sobrevivermos. Nós precisamos realmente estar, pelo menos, equipe de milionários para termos uma entrada decente de ganhos e estarmos bem. Como é que vamos ajudar um bebê sem nós mesmos estarmos bem? Então, a meta foi que quando o bebê nascesse, nós vamos ser equipe de milionários. Essa era a meta. E temos que fazer isso, né? Era uma coisa óbvia. Tínhamos que fazer, porque o bebê não pode chegar nessa vida difícil que estamos. E nessa época nós estávamos apenas começando.
E quando o Lucas nasceu, nós estávamos terminando nossa qualificação da equipe de milionários. E eu posso dizer, isso não foi coincidência, isso não foi por acaso, isso não foi sorte. Nós estávamos obcecados com a ideia de fazer, não importa o que fosse, nós iríamos fazer acontecer. Não tínhamos dúvidas que daria certo. Então, todas as metas que atingimos, aliás, ao longo desses nossos 7 anos de Herbalife, todas nós tivemos sempre muito obcecados, muita certeza de que íamos atingir. E fomos obcecados com todas elas. Do tipo de não conseguir pensar em outra coisa. Do tipo que sair à noite ou qualquer outra coisa que tirasse o nosso foco ou prejudicasse o nosso objetivo ou atrasasse onde queríamos chegar, nós simplesmente não fazíamos. Outras pessoas fazem tudo o que têm vontade e ainda assim acham que vão conseguir crescer ou mudar de vida sem abrir mão de nada. Nós simplesmente decidimos abrir mão da nossa vontade própria, sabendo que estaríamos mais próximos da nossa meta. Simples assim. Tudo que nós fazíamos era para atingir o que queríamos atingir. E esse era o nosso único foco, nada mais. E nós fomos, posso ser honesto, muito radicais. Nós só fazíamos Herbalife. Nós só conversávamos com pessoas para aprender, ou para ensinar, ou para apresentar produto ou negócio. E era isso basicamente o que fazíamos 24 horas. Era onde nosso foco total estava. 24 horas mesmo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e assim foi. E realmente fomos muito radicais em tudo que fizemos. E foi assim que obtivemos os resultados que temos hoje. Olha, não espere que de repente você vai cruzar com as possibilidades que vai levar você a presidentes, ou mesmo qualquer nível incrível, ou mesmo get, sem fazer nada de especial. Era óbvio que se nós hoje temos a história de maior crescimento do mundo, que nós fomos as pessoas que mais nos sacrificamos no mundo da Herbalife. É uma questão de lógica. Não espere chegar ao próximo nível sem fazer sérios sacrifícios ou coisas radicais para mudar radicalmente sua vida. É por um período, mas você precisará fazer sua parte. E eu vou dizer, eu faria tudo de novo, porque mudei minha vida radicalmente e nada acontece por acaso. Quem sabe você acha uma pessoa incrível, inacreditável na sua primeira linha? Não sei. Não que não possa acontecer. Mas é 1 em 1 milhão. E eu não tô disposto a depender disso, não. Eu não posso deixar meu futuro financeiro e o futuro financeiro da minha família dependendo da ideia de talvez aparecer alguém. Então, você precisa fazer sacrifícios. Você precisa tomar decisões radicais para chegar a um patamar mais alto na sua vida dentro desse negócio. Então, precisa estar obcecado com a ideia de atingir seja o que for importante para você. Aliás, está tudo sob nosso controle, porque se você entender que para atingir tudo o que você quiser depende só de você conseguir clientes e distribuidores, você entendeu tudo. Está 100% sobre o seu controle. Entenda, eu tenho 100% a responsabilidade, depende 100% de mim controlar as circunstâncias do meu futuro nesse negócio. Eu só preciso fazer 2 coisas, clientes e distribuidores. E isso depende só de mim e mais ninguém. E eu entendi que precisaria fazer isso de maneira massiva. Para construir minha vida dos sonhos, eu precisava fazer clientes e distribuidores de maneira massiva, sem parar, sem pensar em outra coisa. E para quem está em tempo parcial, não se engane. Trabalhe menos, ganhe menos. Trabalhe massivamente, faça novos clientes massivamente e novos consultores massivamente e você terá resultados massivos. É assim que funciona. E esse foi o número 2. A peça número 2. Suas metas precisam se tornar obsessão e faça o que precisa ser feito. Agora, a peça 3. Atitude all-in. Olha, para quem jogou pôquer, entende exatamente o que significa all-in. All-in é jogar tudo, é pular de cabeça. Eu sou naturalmente um cara de atitude tudo ou nada, vamos dizer assim, all-in. Algumas pessoas têm medo desse tipo de atitude, né? Enfim, não tem nada a ver com circunstâncias. Eu posso dizer mais do que ninguém que tem a ver com opções.
Na minha vida toda, antes da Herbalife, eu tinha mais de $100 mil de dívidas em cursos, né, e faculdades e tentativas de cursos nos Estados Unidos, e eu não gostava de escolas, e enfim, eu não gostava muito do que eu fazia, mas eu queria ganhar dinheiro e queria me tornar bem-sucedido e queria ter uma vida extraordinária. Então a minha questão é, eu sabia o que eu queria, mas eu tinha muitas opções. Então, como eu tinha muitas opções, quem tem tudo não tem nada. E finalmente eu queria achar o veículo que para construir aquela minha vida. Então, para chegar onde eu cheguei e deixar e de ficar perdido na vida, simplesmente eu fiz uma coisa: eu parei de ter opções e passei a enxergar a Herbalife como a única opção. Assim que eu encontrei a atitude all-in, atitude tudo ou nada, quebrar todas as pontes, todas as distrações. Às vezes não são só trabalho, são hobbies, são outras coisas que você faz. Faça tudo o que precisa ser feito nesse negócio. E não é uma questão de que se eu ia fazer enfim, era quando e em quanto tempo, né? Não é só fazer. E fazer agora é bem diferente de simplesmente, vou fazer, sem aquela decisão de verdade. Vamos ser equipe de milionários e ganhar $10 mil. Na época, era tipo, nossa, eu vou me aposentar e morar numa ilha. Era muito dinheiro, mas na época era o que eu enxergava, era meu all-in e foi o que eu fiz. Para alguns de vocês pode ser que seja bem diferente. Ok, sou supervisor, mas eu tenho meu negócio, eu tenho outras prioridades, eu tenho uma carreira, eu tenho um trabalho, Herbalife é meu plano B. Olha, se você está aqui ouvindo e essa é a sua situação, sem problemas. Cada um é livre, sempre temos opções de escolher. Mas, meu Deus me disse que quem está aqui ouvindo o meu treinamento não está por acaso. Que está na mesma situação que eu estava, de ter aquela sensação de que essa é a única opção que você quer para a sua vida. Talvez não a única opção que você esteja se dedicando agora. Talvez não seja a sua única opção de ganhar dinheiro, mas é a única opção para ganhar dinheiro e ao mesmo tempo ser feliz e ter liberdade, que são coisas muito diferentes. Então, para mim, era a minha única opção e isso estava claro. Eu tinha que dar all-in e entrar de cabeça e fazer às vezes, ao invés de mais ou menos brincar ou tentar de fazer Herbalife. Como uma oportunidade tão séria dessas para mudar a minha vida, não tem como fazer mais ou menos. Era para minha vida, a vida da minha família que estava em jogo, o meu futuro, que aliás eu nem sabia o que ia ser dele. Então, saiba que depende só do seu trabalho. Eu sabia que se eu quisesse me tornar a pessoa que eu tanto queria me tornar e olhar no espelho, eu tinha que dar o meu melhor e atingir todas as metas que eu tinha me proposto atingir. Não era uma opção não atingir. Muitas pessoas ficam só brincando de fazer oportunidade Herbalife. Do tipo, esse treinamento eu vou, esse é muito longe, ou esse é muito caro, legal, dá algum dinheiro, mas nunca se comprometem de verdade. Na primeira dificuldade voltam correndo para arrumar um emprego. E aí elas são sérias nos seus empregos. Olha que estranho. Então, quebre todas as suas pontes, faça o que precisa ser feito. E a pergunta que você precisa se fazer agora é: quais são as opções que você tem? E como eu disse, eu não estou falando só de dinheiro. Quais são todas as opções hoje que podem te tirar o foco para a Herbalife ser sua única opção? E lembre-se, são poucas as coisas que você faz de verdade para poder te dar dinheiro, liberdade e ser feliz. Por mim, é a única. Então, dê valor a essa oportunidade, porque realmente essa oportunidade é inacreditável. Bom, então vamos voltar um pouco só para relembrar. Primeiro, a minha imagem. Segundo, obsessão com as minhas metas. Depois, atitude all-in. E depois de fazer tudo isso, bom, vamos lá. Agora, preciso construir meu time. Eu preciso de uma organização que também queira fazer essas mesmas coisas. E como eu vou construir meu time? Bom, para mim não era só uma questão de um grupo. Eu queria um grupo com um mindset correto, com a mesma cultura e valores,
E para mim, a maneira mais simples de construir um grupo sólido é liderando pelo exemplo. Então, número 4, lidere pelo exemplo. E isso eu acho que deveria ser um senso comum. Não se ensina na teoria o que fazer. Nós mostramos como fazer fazendo na prática. E as pessoas vão te seguir. Essa é toda a filosofia do nosso negócio e a cultura do nosso grupo. Ninguém ensina nada. Nós mostramos como deve ser feito na prática. E você segue ou não. Esse é o ponto principal para nós. E para mim, é a única maneira de sentir que eu estou construindo um grupo sólido. Eu entendi, porque fazia sentido desde o começo que o meu futuro dependia da minha família, dependia de mim. Então, as ações que eu tomo eram mais importantes de mais ninguém. Então, eu não sei, às vezes vários de nós deixam um pouco isso nas mãos do nosso grupo. E deixa eu te dizer uma coisa, seu grupo não vai te levar a Get, seu grupo não vai te levar a milionário, seu grupo não vai te levar a presidente. Sou um pouco estranho isso, não? E você tantas vezes achou que eram as pessoas juntas e trabalhando, enfim, construindo linhas e tal, e descendo linhas e tentando duplicar e ir lá ensinar o trabalho. Olha, sinceramente, isso são apenas desculpas para você, porque não está fazendo novos clientes nem novas primeiras linhas. E é só isso. O seu time não fará por você. E eu entendi desde o começo que dependia só de mim e mais ninguém. Não ia ficar falando, vamos lá, pessoal, só mais um pouco, são só mais 1000 pontos. Não. Aliás, nós não somos o tipo que fizemos nenhuma promoção em nenhum dos 3 meses de nenhuma qualificação. Nós nunca fomos do tipo de fazer alguma coisa especial nos últimos dias do mês. É apenas mais um dia, porque nós trabalhamos com a mesma intensidade de foco do primeiro dia do mês até o último. Então, nós não somos de forçar ninguém a fazer nada. Nós já trabalhamos naturalmente dando o nosso potencial. Fazemos o nosso melhor sempre. E com isso, cada um faz também. Ou não. Porque eu preciso me importar mais com o que eu faço do com o que os outros do meu grupo estão fazendo. E fazendo o meu melhor, quem tiver que fazer o que fazer, vai fazer também. E aqueles que tiverem que vir junto, vão vir. Eu tenho a plena consciência que eu sou responsável pelo negócio. Então, simplesmente trabalhamos como loucos, construímos padrões bem altos e se tornou parte da nossa cultura. E quem quiser vir conosco, venha e será bem-vindo. Essa é a nossa cultura. Construímos padrões altos com resultado de produtos. Imagem, primeiro de tudo. Construímos padrões altos em relação à atitude. Sempre ter a atitude correta, se policiar para manter a atitude positiva e dar nosso melhor. Nós temos padrões altos com compromisso, padrões altos com consistência e padrões altos de construção de volume pessoal. 5 milhões de pontos. Esse novo PIN mostra, por exemplo, pessoal. E vou te dizer, ter conseguido esse PIN não foi uma surpresa para nós. Quando você vê alguém do seu time que se destaca porque tem algum volume alto ou alguma coisa desse tipo, isso significa que isso não é uma cultura no seu grupo que foi seguida. Não é um padrão alto. Simplesmente algumas estrelas fazem. Então, se você realmente quiser ter um time top do mundo, o time melhor de todos, comece por você. Para que as coisas mudem, você precisa mudar. Para que as coisas melhorem, você precisa melhorar. Seu time é um reflexo de você. Na verdade, seu time é exatamente igual a você ou pior. Porque se você recruta 10, com certeza eles recrutam 7. Se você recruta 7, eles recrutam 5. Se você recruta 5, eles recrutam 2 ou 3. Ou até nem estão recrutando. Entende? Então, você é a influência direta das pessoas do seu grupo. A influência direta do volume pessoal que eles estão produzindo. Então, nós dissemos para o nosso time fazer volume alto.
e pela nossa cultura, eles precisam ver, através do nosso exemplo pessoal, que nós fazemos o volume alto. Essa é a cultura, esse é o padrão, essa é a chave, e assim fazemos. Somos líderes, é um trabalho de duplicação. Nós somos o molde, o modelo a ser seguido, simples assim. A chave é volume alto, porque volume alto se transforma em crescimento de ROIs. E um aviso, você não vira tabulador com volume de 2.500 pontos. Você faz 4 meses de 2.500 pontos, você vira no máximo equipe mundial. Ótimo, mas isso é só o começo. 2.500 pontos não constrói negócio. 2.500 pontos só significa que você sabe vender, mas isso não constrói negócio. Você precisa fazer melhor do que isso. Pelo menos 5.000 pontos ou 4.000 pontos. Começar a construir algo para começar a acumular alguma coisa e tudo começar a acontecer. Com 2.500 pontos, você não acumula nada. No máximo, você repõe o que está saindo. E olha, todos os meses tem pessoas saindo. Então, foque no seu volume pessoal. Tudo começa no seu volume pessoal. Por isso que volume pessoal é tão importante. Tudo começa a acontecer a partir do seu volume pessoal. Clientes, consultores, supervisores, tudo começa no seu volume pessoal. Tudo vai acontecer no seu futuro a partir do que você está fazendo hoje no seu volume pessoal. Então, se pergunte, como foi meu volume pessoal mês passado? E todo o seu futuro está no seu volume pessoal. Se o seu volume pessoal está baixo, seu potencial de futuro é bem limitado. Claro que toda regra tem exceção e você pode ter a sorte de recrutar um superstar, mas eu não apostaria meu futuro nisso, porque isso pode acontecer ou não. Então, foque em construir seu volume pessoal alto e aqueles que quiserem te seguir, eu garanto, vão seguir. Como fazer para seu time fazer mais volume pessoal? Faça você mais volume pessoal. Como recrutar pessoas que querem trabalhar mais? Trabalhe você mais. Como eu disse, você recruta 10, eles recrutam 7. Você 7, eles 5. Então, onde você está agora? Em todos os aspectos? De resultado com produtos, de atitude, de compromisso, de consistência, de volume pessoal e de qualquer padrão de outra coisa do seu grupo? Você faz só 5 novos, então você precisa trabalhar muito. Você tem realmente trabalho a fazer. Provável que você não esteja conseguindo atingir o próximo nível se você não está fazendo o que precisa ser feito. Você tem trabalho a fazer. Foque na construção do seu volume pessoal. Coloque como meta, na sua cultura e no seu padrão pessoal. Porque agora você entende que tudo parte do seu volume pessoal. Então, lidere pelo exemplo. E para te dar mais um exemplo sobre o que é liderar pelo exemplo e quão sério isso é para mim, enquanto você constrói lateralidade, a duplicação aparece. Esse é meu conceito. Porque é simples, vamos lá. Você não pode forçar duplicação. Você constrói lateralidade e a duplicação acontece ao longo dos anos. E por isso estou muito animada, porque com certeza ainda há muita duplicação para acontecer ao longo dos anos do meu negócio da Disney. Então, duplicação acontece o tempo todo. Quando você faz o trabalho massivo na lateralidade, liderando pelo exemplo. Trabalhar na profundidade não é exatamente um exemplo de duplicação. Trabalhe com seu foco total na lateralidade e esse é o exemplo. Quando nós estávamos em qualificação de presidente, a gente foi tão a sério com esse conceito e nós sabíamos que o PIN de presidente é um PIN muito significativo e que ficaríamos muito nervosos na qualificação, que precisávamos muito que dependesse o trabalho só de nós. Então, por nossa responsabilidade pessoal e para não ficarmos nervosos com as outras pessoas, saiba de uma coisa. Se nós não tivéssemos ninguém pontuando no nosso terceiro nível, na nossa qualificação, ou no nosso segundo nível, ainda assim nós seríamos equipe de presidentes, porque nós tínhamos todo o volume de presidentes na nossa primeira linha. Porque nós desenhamos isso quando pensamos na qualificação.
Isso quer dizer, se eu quiser fazer, eu vou fazer. Depende só de mim, é meu futuro. Não estou falando que você precise fazer isso para chegar a presidentes ou qualquer outro PIN. Eu só estou falando que se você quiser, você pode, porque não depende dos outros. Às vezes, nós estamos tão focados em trabalhar um time, juntos, como união, que deturpamos um pouco esse conceito. E às vezes forçamos demais nossas pessoas, sem querer o mal delas, acabamos forçando muito nas qualificações. E o que acontece depois de 3 meses de qualificação? O volume se perde, pessoas desistem e o negócio se desgasta. E esse não é o objetivo. Você precisa transformar qualificações em meses comuns para você manter as pessoas no negócio e manter o estado emocional de todo o grupo. Então, se você for sério nesse trabalho, eu garanto que você vai conquistar tudo que você quiser na Herbalife. E quinto, enquanto você lidera pelo exemplo, você vai chegar em um ponto em que as pessoas vão querer mudar. Então, o quinto, vamos lá, a quinta peça do quebra-cabeça é: encontre líderes. E no caminho de encontrar líderes, você vai encontrar pessoas que serão líderes também. E elas terão sua própria cultura, sua própria filosofia e sua própria liderança. Elas vão te seguir, mas também não. É uma combinação das duas coisas. Elas vão construir seus próprios times, seu próprio negócio, vão crescer sozinhos. Então, esse número 5 é: identifique e desenvolva seus líderes. E minha filosofia e minha opinião de líderes é que eles não são construídos, eles nascem. É claro, vamos falar aqui também de alguns que podem ser construídos, mas eu acredito que basicamente eles nascem. Ou então surgem em alguns momentos ou circunstâncias da vida. E no seu time, o que eu quero dizer é que você já tem líderes lá. E isso é só uma questão de opinião pessoal. Eu quero dizer que quando você tiver líderes, você não pode criá-los, e sim lapidá-los. Porque já está no DNA ou alguma coisa do tipo, eu não sei explicar. Então você não pode pegar um líder nato e tentar criá-lo à sua cópia, por mais que você queira ajudá-lo. Quando você identificar líderes natos, o seu papel é simplesmente lapidá-lo. Com os líderes que vão se desenvolver, esses você pode ajudar a criá-los. E com isso pode funcionar. Só vai demorar um pouco mais. Então vamos lá. O líder, vou dar um exemplo. O líder é o primeiro que chega e o último que vai embora. Isso é uma coisa que do líder nato já vai ser da sua natureza. Você não vai precisar ensiná-lo. Mas, no caso de você ter um líder em construção, você pode ajudar ele criando esse hábito. Ele olha, copia e com isso pode se tornar um hábito. E os hábitos farão dele um líder. Agora, isso é apenas algum exemplo da diferença do líder que você constrói e o líder nato, como você vai fazer para lidar. Então, temos a boa e a má notícia. Se você não é um, pode se tornar um. E também, se você é, não importa, porque o que faz diferença para ter um grupo campeão não é se você é líder ou não, ou sim quantos líderes você tem na sua equipe. Então, você pode ainda não estar no nível de ser um líder, mas você pode reunir o máximo de líderes possíveis no seu grupo. Porque às vezes vemos aquelas pessoas no palco da Herbalife e pensamos: nossa, mas com aquele cheque incrível, aquela pessoa não é líder. Mas se você olha o time dela e as primeiras linhas dela, quem são os líderes, é isso que importa. Então, concentre seu foco na sua primeira linha, na construção e desenvolvimento dos líderes do seu grupo. Então, quando eu identifico líderes no meu grupo, o que eu faço? Qual é meu papel com esses líderes? É tentar não criar, como eu já disse, os líderes natos, e sim poli-los. E com os líderes que são polidos, o que nós faremos? Nós faremos esse polimento seria ajudar a desenvolver e fazer brilhar ainda mais as suas qualidades. Então, meu trabalho é simplesmente achá-los, identificá-los e tentar poli-los e desenvolvê-los suas qualidades.
E a única maneira de achá-los, não se engane, é fazendo o maior número possível de novos. Então, de novos, os seus novos líderes e futuros líderes estão todos no seu volume pessoal nesse exato momento. Seu trabalho é encontrá-los. E como eu os encontro? Bom, agora vamos lá. Eu procuro por certas características que podem ser indicadores que eles têm potencial de se tornar um líder. É claro que isso não é uma ciência exata, mas é um indicador, é uma maneira, um critério que eu uso para identificá-los. Então, meu trabalho com eles significa que quando eu os encontro, eu vejo que eles merecem mais do meu tempo. Não necessariamente são os que precisam que têm meu tempo. Vou falar sobre isso porque é muito importante. Às vezes, nesse trabalho de ajudar pessoas, nós acabamos ficando focados demais em pessoas que não precisam. E essas pessoas não fazem nada. Acabamos focando mais nelas até do que nas outras. Por quê? Porque nós pensamos que a vida delas é dura, que elas não têm dinheiro, e elas têm família, e etc, 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 porque elas precisam tanto. Às vezes, sim, elas podem precisar e também merecer, e fazem muito para mudar de vida. Mas muitas vezes elas estão assim justamente porque não têm feito muito para mudar a sua situação. E não importa quanto você queira ajudá-los, você não pode querer mais do que eles querem por eles mesmos. Não trabalhamos com essas pessoas. E eu recomendo, não trabalhe com essas pessoas. Trabalhe com quem merece. Então, quais são essas características que os líderes têm? Número 1, volume pessoal. Eles precisam estar produzindo algo, trabalhando. Talvez ainda não seja um volume muito alto, mas precisam ter um mínimo de esforço que você consiga identificar. Número 2, mostram interesse. Sabe, aquela pessoa que sempre te liga, faz perguntas, às vezes até parece que te incomoda, mas enfim, são interessadas. Número 3, procuram por informações. Número 4, são ensináveis. Aliás, eu não trabalho com quem não é ensinável. Se você me pedir para eu te mentorar uma vez, eu te der meu ponto de vista, meu conselho, e você fizer o oposto, vá com Deus, boa sorte. Volte quando você for ensinável e estiver disposto a fazer o que eu te disser. Número 5, vai em todos os treinamentos. E me mostra a sua lista dessa meia dúzia de coisas. É isso que eu procuro quando eu acho pessoas com essas características. Eu começo a trabalhar com elas e lapidá-las ao longo do tempo. Aliás, achar líderes não é algo que surge do nada. Você vai fazendo o seu trabalho pessoal, vai polindo e às vezes pode acontecer de você achar que tem um diamante e você vai polindo, vai polindo, vai polindo e descobre uma rocha. Faz parte, às vezes nós erramos e enfim, é só para a gente ter uma direção, essas habilidades, porque não é 100% garantido. Como eu disse, não é uma ciência exata, porque eles podem ser diamantes falsos, né, por assim dizer. Então, eles podem estar imitando muito bem as características do que os líderes fazem, mas na essência, o caráter deles não presta. Então, vários de vocês nessa sala são líderes nesse exato momento, vão entender isso. Vocês estão passando por um processo de polimento. E para alguns, esse processo é mais rápido do que para outros. Por isso, nunca se compare. O ponto é, nunca pare de se deixar lapidar. Esse é o maior segredo na Herbalife. Não espere que seja responsabilidade do seu mentor lapidá-lo. Se ele, além de tudo, fizer isso por você, incrível. Mas se não, você pode trabalhar duro em si mesmo, sozinho, o tempo todo. Como foi falado hoje, ouça os treinamentos, faça esses pontos e vá se melhorando você mesmo. Se você estiver aqui e talvez esteja achando que não é um líder, pensando, ai meu Deus, e agora? Eu não sou líder nato. Não se preocupe também, vá se lapidando, encontre outros líderes no caminho, abaixo de você e vá dando o seu melhor. Esse negócio é para sempre. Qualquer pessoa pode fazer esse negócio e se transformar no que quiser. Bom, estamos quase terminando o nosso quebra-cabeças. E para mim, esse foi o quebra-cabeça que nos levou a Chairman's 140K.
Mas temos a última peça do quebra-cabeça, e essa, com certeza, incrível, são os eventos. Olha, vou contar uma história rápida. Quando estávamos construindo o nosso negócio, no começo, nós não éramos os únicos que estávamos construindo nas redes sociais. Existiam outras pessoas e outras organizações que também estavam. Aliás, essas pessoas, elas até copiavam o que estávamos fazendo, o que não é segredo, porque não escondíamos de ninguém, e elas descobriram uma maneira de irem ainda mais rápido que nós. Eles chegaram a presidente, quase chegaram, a presidentes, em 10 meses só com as mídias. Então, nós não éramos os únicos, e nem os melhores, e também não éramos os mais rápidos. Mas nós aprendemos que, se nós não estivermos nos eventos, nada do que nós construíssemos seria sustentável. Graças a Deus entendemos desde o começo, porque esse grupo continuou construindo o negócio nas mídias sociais, mas eles achavam que o sistema deles também poderia ser todo online, sem eventos, só os grandes, casuais, enfim. E o que aconteceu? O negócio deles desmoronou em pouco mais de alguns meses, na mesma velocidade que cresceu, também sumiu, porque faltou a última peça. E anote para você, essa peça é a cola para manter todas as outras de pé. É o sistema de treinamentos da Herbalife. Você nunca vai poder substituir o sistema de treinamento da sua empresa. É a Herbalife quem tem que ser o seu sistema de eventos. Então nunca subestime o poder dos eventos da Herbalife e trabalhe focado e apenas com pessoas que assumem 100% a responsabilidade de irem a todos os eventos. Posso dizer, sem dúvidas nenhuma e com toda certeza, que se nós tivéssemos feito o que fizemos e tivéssemos feito ainda mais sem os eventos da Herbalife, não importa, hoje nós não estaríamos onde estamos, porque os eventos da Herbalife são a cola de todo o trabalho. É ele quem potencializa tudo. E isso foi a nossa meia dúzia de coisas para todo o nosso sucesso no negócio. Espero que vocês tenham gostado, estou extremamente entusiasmado.